Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós vamos trabalhar a utilização da vírgula. Essa é a aula número 2. Portanto, se você não assistiu o número 1, convido você a assistir a 1 antes, para você ter a aula completa, ok? Vamos lá. Bom, as vírgulas, elas também são utilizadas, né? A gente veio trabalhando aqui a utilização das vírgulas, né? Qual é a função delas e como elas devem ser empregadas. E uma das suas funções é, né, separar orações coordenadas assindéticas. Vamos relembrar o que são orações coordenadas assindéticas? Para a gente entender melhor? Bem, para começo de conversa, orações coordenadas são as orações que elas estão apenas justapostas, uma ao lado da outra. Elas não são codependentes, né, como as subordinadas. Elas não têm uma necessidade, né, de uma outra oração para completar o seu sentido. No caso das subordinadas, acontece isso. Nós temos uma oração principal, que faz sentido sozinha, geralmente, e uma que está associada a ela, né, a subordinada no caso, que só faz sentido, né, juntamente com a principal. No caso das coordenadas, nós temos, né, essas duas orações que elas possuem sentido sozinhas, né, elas não estão completando, mas, né, elas estão ali apenas sei lá, se ajudando numa situação, numa relação de parceria, mas não de completude, de necessidade. Bom, tudo bem. Estando explicadas, né, o que são orações coordenadas, né, a gente teve rememorando isso, vamos entender o que são assindéticas, gente. O síndeto, né, a palavrinha grega, olha, síndeto. O síndeto é uma palavra grega que significa laço, junção, união. E o que representa esse síndeto, né, nessas orações? As conjunções, né? Então, as coordenadas sindéticas, elas possuem o síndeto, possuem conjunções. As assindéticas, por outro lado, né, quando a gente tem esse A na frente, a gente já aprendeu também, né, sobre prefixos. Quando a gente tem esse azinho na frente, geralmente isso indica uma negação de algo. Então, se é assindético, significa que não tem o síndeto. E o que substitui esse síndeto exatamente vai ser a vírgula, né? A vírgula vai separar essas orações para que elas não precisem de conjunções. Então, olha só. O tempo não para no porto, vírgula. Não apita na curva, vírgula, não espera ninguém. Aí você vai falar assim, mas Bárbara, tudo bem, a primeira frase faz sentido? Faz, né? A gente pode separar a primeira frase. Mas aí você vai falar, mas e as outras duas, né? As outras duas orações? Não apita na curva e não espera ninguém. Se eu ler isso sozinho, eu não vou entender o que está querendo dizer. Então, como é que é coordenada? Bom, o que a gente precisa pensar aqui em relação a essa frase é que todas as outras duas, a palavra tempo está elíptica. Como a gente não precisa repetir o tempo, né? A gente usa de modo elíptico, porque senão vai ficar muito repetitivo. Então, o tempo não para no porto, né? O tempo não apita na curva, o tempo não espera ninguém. Como a gente não quer repetir todas as vezes a palavra tempo, usa-se apenas a primeira e todas as outras orações vão estar, né, se referindo ao tempo mesmo sem citar ele. Então, ele é um elemento elíptico na frase. Bom, nós usamos a vírgula também para separar orações coordenadas, adversativas, conclusivas, explicativas e algumas orações alternativas. Vamos lá. Bom, coordenada a gente já sabe o que é. São orações que não dependem uma das outras. Ok, estão apenas justapostas.
Adversativas é que dão as ideias de adversidade, né? Ideias contrárias, apresentam ideias opostas. Conclusivas apresentam uma ideia de conclusão. Explicativas, né? Elas trazem explicação de algo. E alternativas, né? Que é aquela ou isso ou aquilo, ou uma coisa ou outra. Vamos ver os exemplos. Esforçou-se muito, porém não conseguiu o prêmio. Então aqui, ó, nossa vírgulazinha aqui, antes do porém, né? Então essas daqui são orações o quê? Coordenadas sindéticas. Algumas orações coordenadas sindéticas também vão precisar da vírgula, né? Porque o adversativo a gente vai introduzir ali o mas, né? O porém, o todavia, sempre vai ter uma vírgulazinha, tá, gente? Então, a vírgula também vai atuar em algumas orações coordenadas sindéticas, né? Nos casos adversativas, que é essa daqui, né? Porque a palavra porém, né? Ela introduz uma ideia contrária, ó, ele esforçou-se muito, porém não conseguiu o prêmio, né? Então, ele fez o esforço necessário, mas ele não conseguiu do mesmo jeito. Vá devagar, que o caminho é perigoso. Então, olha só, conclusiva, né? Esse quezinho aqui também serve como síndeto, né? Também é uma conjunção que está apresentando a causa, né? Apresentando a conclusão, né? Por que você tem que ir devagar? Que o caminho é perigoso. Não precisa ter um por aqui, tá, gente? Pode ter, mas não precisa. Poderia ser, vá devagar porque o caminho é perigoso, ou pois o caminho é perigoso. Mas, né, o autor da frase decidiu colocar o que e tá tudo bem. Opa. Estuda muito, pois será recompensado, né? Explicativa. Por que será recompensado? Porque estudou muito, então explica, né? Nossa vírgulazinha aqui, né? Ajudando a separar as coisas. As pessoas ora dançavam, ora ouviam música. Esse exemplo de alternativa, olha, que eu falei para vocês, né? Ora, ora. E a nossa vírgula tá aqui separando, né? Ora dançavam, ora ouviam música. Bom, a vírgula também ajuda a separar orações subordinadas, substantivas e adverbiais, quando estiverem antes da oração principal. Então, vamos entender. A oração principal, né, tem que estar depois dessa parte, né? Então, a vírgula vem antes da oração principal. Vamos entender. A oração principal, nesse caso aqui, ó, todos queriam descobrir, certo? É uma oração que a gente consegue entender, todos queriam descobrir. Você não sabe o que, não é necessário, mas você entende. Agora, quem inventou a fofoca, né? Então, olha só. Quem inventou a fofoca? Então, nós temos uma oração substantiva, né? Porque ele tá falando da fofoca aqui, ó. É o nosso alvo da oração. E aí, desculpem, essa vírgula, ela vem, olha, para separar orações subordinadas, substantivas e adjetivas quando estiverem antes da oração principal. Então, como está antes, né? A gente tem aqui uma vírgula para separar. Quando voltei, lembrei que precisava estudar para a prova. Então, olha só, oração principal fazendo sentido, totalmente sozinha, ela não precisa da subordinada. A subordinada é que precisa dela. E qual é a nossa subordinada aqui? Adverbial, olha. Porque quando é um advérbio de tempo, certo? E aí a nossa vírgulazinha aqui, olha, separando isso tudo, separando a oração subordinada adverbial da oração principal. Para isolar orações subordinadas, adjetivas explicativas. Vamos lá. A incrível professora, que ainda estava na faculdade, dominava todo o conteúdo. Entenda uma coisa, né? Ela está isolando a oração subordinada, que é isso aqui, ó. Essa oração subordinada ela é como se fosse um aposto explicativo, né?
Aqui, ó, adjetivas explicativas, né? Ela é como se fosse um aposto, aquele acessório que você usa na oração, que você pode retirar ele facilmente, não vai fazer muita diferença. Então, olha só, se a gente cortar essa parte toda aqui, que está separada entre vírgulas, olha, nós vamos ter a oração principal, que faz sentido sozinha e faz sentido sem essa subordinada, não é necessário, olha. A incrível professora dominava todo o conteúdo, né? Olha, e aí a gente tiraria essa vírgula aqui, porque não pode separar sujeito de verbo, a gente já sabe disso, né? Então, a incrível professora dominava todo o conteúdo. Mas a gente tem aqui uma frase extra, subordinada a essa, que introduz, né, uma coisa nova, uma informação, que ainda estava na faculdade, tá? Então, as vírgulas vão ser importantes para separar essa oração subordinada, esse aposto, né, do resto da oração. Por exemplo, o homem vendeu o carro e a mulher protestou. Peraí, gente. Ok, já entendi. Faltou uma página aqui, mas eu vou explicar para vocês o que é isso. As vírgulas também podem ser utilizadas, olha só, para antes da letra E, tá? Antes da letra E, a vírgula pode ser utilizada. Em alguns casos. O primeiro caso, quando há dois núcleos, né? Há dois sujeitos na frase e uma coisa não vai interferir na outra. Por exemplo, olha, nós temos essa oração. O homem vendeu o carro, a mulher protestou. Nós temos duas orações e dois sujeitos diferentes para cada oração. Então, elas estão unidas simplesmente, né? O homem vendeu o carro e a mulher protestou, né? Então, esse ezinho depois da vírgula é permitido nesse caso. Poderia ser o homem vendeu o carro, vírgula, a mulher protestou. Poderia. Poderia ser sem vírgula, o homem vendeu o carro e a mulher protestou. Sim. Mas queremos mostrar para você aqui como você pode usar, né? Quando a vírgula pode ocorrer antes do E. Porque uma coisa excluiria a outra, né? Mas então, ó, nesse caso, o homem é sujeito de vendeu e a mulher é sujeito de protestou. Então, não tem problema, tá? Então, como o homem é sujeito de vendeu e a mulher é sujeito de protestou, não tem o menor problema a gente fazer isso, separar com vírgulas, ok? Então, esse é o primeiro caso em que a gente pode usar a vírgula antes da letra E, tá? Então, quando houverem sujeitos, né? Mais de um sujeito ou um sujeito para cada ação. Ok. A segunda ocorrência, né? Quando a conjunção E vier repetida com a finalidade de dar ênfase, né? Polissíndeto. Então, olha só, a gente pode usar a vírgula antes da letra E também, né? Quando a gente tiver esse ezinho que vem várias vezes, porque é estilístico, tá, gente? Quando a gente vê esse E aqui, ó, e ri, não, e chora, e ri, e grita, e pula de alegria, o autor quer dar ênfase, tá usando de estilo, né? Então, uma licença poética. Desculpem. Uma licença poética, uma questão literária, que você faz esse tipo de construção, né? E chora, e ri, e grita, e pula de alegria. Nesses casos, nós podemos separar entre vírgulas, né? A gente pode colocar a vírgula antes da letra E, ok? Podemos também, né, usar a vírgula antes da letra E, quando a conjunção E assumir valores distintos que não seja da adição. Então pode, ó, quando é adversidade, quando é consequência, né? Então, quando a letra E não é um E de adição, né? Tipo assim, qual que é o E de adição? Eu e você, né? Eu tô somando eu e você, somando duas coisas, certo? Agora, quando que é o E da adversidade ou da consequência, né? Adversidade, lembrando que é quando a gente expressa uma ideia contrária. Então, olha,
coitada, estudou muito e ainda assim não foi aprovado. Então aqui nós temos o E da adversidade. Então o E que, né, ele introduz uma ideia contrária, ok? Então nesse caso a gente também vai poder colocar a vírgula antes do E. Ó, a vírgulazinha vai entrar aqui, ok? Não tem problema, é um desses casos que está permitido fazer o uso da vírgula antes do E. Então, quando a conjunção E assumir valores distintos que não seja da adição, sendo adversidade, consequência, por exemplo. Agora, gente, algo muito importante, né? Casos proibitivos da vírgula, quando a vírgula vai ser assim, proibido mesmo, proibidão, mas proibidão que funk não pode mesmo. Ó, é proibido separar sujeito de verbo, até falei isso antes, né? Por exemplo, olha o erro aqui. Sabrina, vírgula, fez um bolo delicioso para nós. Erro ao separar sujeito Sabrina do verbo fez. Então, nunca, né, jamais, nós vamos atribuir uma ação a alguém e separar essa ação desse alguém por vírgulas, né? Porque você está quebrando um período quando você coloca uma vírgula, certo? Não é um ponto, mas também quebra um período. Você está iniciando uma outra sentença. Quando você coloca a vírgula, então, né, você está iniciando essa outra sentença. E aí, esse sujeito, se ele ficar separado aqui, qual a relação que ele vai ter com esse verbo? Né? Você está quebrando a relação dele com esse verbo. Então, o que a gente faz? A gente não separa. Se você coloca essa vírgula aqui depois do nome de alguém, é apenas porque é um vocativo, né? Sabe assim, quando você chama Sabrina, vem cá. Esse tipo de interação com a pessoa, você vai colocar uma vírgula. Por quê? Você está chamando, né? Ana. Cadê? Ana, me espere. Né? Aqui a gente nem pode escrever assim, na vida a gente pode falar, mas tá. Ana, não vá. Você tá chamando a Ana. Ô, Ana, ei, Maria, né? Você tá chamando, ei. É um vocativo, então você pode separar. Mas nesse caso aqui, como a Sabrina fez o bolo, a gente jamais, nunca, em hipótese alguma, a gente pode separar. A não ser que eu escrevesse assim. Sabrina, olha, eu vou colocar aqui para vocês entenderem como se fosse um aposto, tá? Minha amiga, vírgula, fez um bolo delicioso para nós. Você está usando, entre vírgulas, uma explicação sobre quem é Sabrina. Você está falando, Sabrina, minha amiga, Sabrina, minha prima, Sabrina, sei lá, a menina que eu acabei de conhecer, Sabrina, essa pessoa, né? Essa informação vindo entre vírgulas é um aposto, né? Um aposto explicativo. Apenas esse tipo de ocorrência, né? Pode separar o sujeito do verbo, mas que na verdade não está separado. Quando a gente coloca uma coisa entre duas vírgulas, né? Quando é um aposto, é como se tivesse entre parênteses. É algo que a gente pode até tirar, porque não vai fazer muita diferença, ok? Então esse é o único momento em que a gente pode separar o sujeito do verbo e que não é uma separação de fato, é uma separação de faz de conta, virtual, tá? Porque na verdade vai continuar unido. Ok? Ó, outro exemplo. Os irmãos, vírgula, foram brincar no parque. Também tá errado, né? Não podemos. Mais uma vez temos o sujeito, os irmãos, né? É um sujeito composto, é mais de um. Os irmãos foram. É um sujeito simples, gente, não é um sujeito composto, tá? A professora falando besteira. Sujeito simples. Mas enfim, porque é mais de um. Então, olha só. Os irmãos foram. A gente não pode colocar essa vírgula aqui.
Então, os irmãos foram brincar no parque sem vírgula. Mais um exemplo, né? Lúcia comprou um carrinho para sua filha. Então, Lúcia, sem vírgula, comprou um carrinho para sua filha. Ok? Então, primeiro caso proibitivo de vírgula. Não se separa sujeito do verbo. Ok? Segundo caso. Verbo de complemento ou predicativo, tá? Não podemos separar. Vamos entender. O diretor puniu todos os alunos envolvidos, tá? Olha, erro ao separar o verbo do objeto direto. Gente, o complemento aqui, ele pode ser, né, objeto direto, objeto indireto, né, o complemento do verbo. Gente, a relação, você quebra total a relação do verbo com o seu objeto se você coloca uma vírgula antes, né? Então, também é expressamente proibido. Por que eu tô falando aqui? Por que isso é objeto, Bárbara? Por que não pode separar? Porque, olha só, o diretor, né? A gente não separou o sujeito. O sujeito aqui dessa frase, quem puniu? O diretor é o sujeito. Mas ele puniu quem? Quem foi punido? Né? A quem essa ação dele, né, caiu sobre quem? Porque tem isso, né? O objeto do verbo é sobre quem essa ação do verbo tem algum poder, né? Quem que está se relacionando com essa ação do verbo? Então, o diretor, né, é o sujeito, não está separado, tá certíssimo. Ele puniu quem? Puniu todos os alunos envolvidos. Todos os alunos envolvidos não pode estar depois da vírgula, ok? Então, nós vamos tirar essa vírgula aqui. Agora, outro exemplo. Não permanecíamos apreensivos. Também não pode, gente. Isso daqui é o predicativo do verbo, olha. Né? Nós, é o sujeito, né? Nós permanecíamos apreensivos. Apreensivos é a forma que nós permanecíamos. Né? O predicativo do verbo, ele caracteriza o verbo. Ele caracteriza o sujeito também, né? De certa forma. Porque o sujeito, né, que permanecia como? Permanecia apreensivo. Então, isso aqui, olha, também terminantemente proibido. Separar com vírgulas isso aqui. Oração principal de oração subordinada, substantiva, objetiva ou predicativa. Então, olha só. Mesma coisa, parecida com essa daqui do predicativo. Desejo que todos sejam aprovados. Olha só. O desejo dessa pessoa, né, que tem um eu aqui, que o sujeito não está separado, está certinho, né? Porque esse aqui é um sujeito elíptico, né? É um sujeito que ele está escondidinho aqui. Eu desejo que todos sejam aprovados. Então, desejo o quê? Que todos sejam aprovados. Então, se o sentido de desejo não se conclui aqui, a gente não pode colocar essa vírgula aqui. Ok? A gente não pode separar essa oração predicativa do resto da oração. Convém que você estude. Mesmo exemplo, né? Nesse caso aqui, a gente tinha uma oração objetiva direta, porque o objeto direto, quem deseja, deseja algo, né? Então, o objeto direto estava aqui do outro lado. Nesse outro caso, nós temos uma subordinada substantiva subjetiva. Então, convém que você estude, né? O sujeito, gente, pode não parecer, mas o sujeito dessa frase é tudo isso aqui, ó. Por isso que ela é subordinada substantiva subjetiva. Que você estude, convém, né? Então, a gente não pode separar porque a gente não separa verbo de sujeito, né? Então, são os casos em que não pode, né? A vírgula é proibida. O outro caso é substantivo de adjunto adnominal. O adjunto adnominal, gente, é aquilo que caracteriza o substantivo. Então, olha só. Pelé foi eleito rei, vírgula, do futebol. E jamais, né? Porque, olha só, não faz nem sentido esse do futebol depois da vírgula. Então, Pelé foi eleito rei do futebol, sem vírgula.
Porque isso daqui caracteriza o rei. Rei do quê? Não é verdade? Comprei um relógio de ouro separado. Gente, também não faz sentido, olha. Tem que estar juntinho. Comprei um relógio de ouro, sem vírgula, ok? Porque de ouro também está caracterizando o relógio, ok? Oração coordenada sindética aditiva com o mesmo sujeito. Então, vamos lá. Sindética, né? Ela tem a conjunção. Aditiva, porque ela é E, né? Esse E aditivo, eu e você. Então, olha só. Paulo e João trabalham, vírgula, e estudam muito. Não, por quê? Aqui ainda é uma característica que está se relacionando aos dois. Né? Esse verbo aqui, estudar, o sujeito deles também está aqui do outro lado. Então, a gente não pode separar por vírgulas. Bom, é isso, a gente fica por aqui.